Olá, bem-vindo ao nosso canal e hoje eu vou falar sobre o choro do Internacional. Será que eles têm razão ou não? O título do vídeo talvez pode ser põe no DVD ou não, certo? Esse tipo de vídeo que não só fala do lance do jogo e falar do momento do clube é bem interessante. Então vamos falar do escândalo de máfia de apito em 2005, em que os clubes foram divididos em remarcação nos jogos. Os jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho teve que ser remarcado. A gente pode falar do escândalo de arbitragem no futebol italiano, né, principalmente, a qual o Juventus, que estava envolvido, foi rebaixado diretamente. A gente pode falar do Milan também, principalmente, né? Então, nesse caso, o Campeonato Brasileiro estava em andamento e foi descoberto que Edilson Pereira de Carvalho ele estava envolvido nas casas de aposta que eram menores, né, de certa forma, e o Inter foi o que mais reclamou dessa remarcação no jogo, e entre outros clubes, né? Primeiramente, o que eu quero falar nesse contexto do jogo é que é o seguinte: quando o Campeonato Brasileiro ele estava em andamento e teve a investigação da polícia, né? E nesse caso a gente pode ver também que, ao ter investigação da polícia e o campeonato está em andamento, se forma de que os jogos em que o Inter, os jogos em que o Edilson ele apita, deveria ser remarcado. É justo, não há o que fazer. O Corinthians também teve que jogar de novo, né? Então todos outras equipes em 11 partidas anuladas tiveram que jogar de novo. Não há o que fazer, porque houve sim um esquema de manipulação de resultado ligado ao pequenos apostadores. E a decisão é justa, regra clara, né? No futebol também, todo o campeonato dentro do futebol. Quando você tem um campeonato que está em andamento, você precisa remarcar os jogos em que o Edilson, que estava envolvido em escândalo, apitou, certo? No Campeonato Paulista não teve como, né? Porque já estava finalizado. O que dá para fazer é afastar, né? E no caso, no Milan e Juventus, era o clube estar envolvido. É totalmente diferente. Os clubes que foram a favores de remarcação foi o Corinthians, foi o Santos, São Paulo, Palmeiras e entre outros clubes, né? E os clubes que foram remarcados contra remarcação do jogo foi Internacional, Atlético Paranaense e principalmente o Goiás, que também tinha chance de brigar o título do Campeonato Brasileiro. Enfim, essas são as coisas que a gente sabe muito bem. Os 11 jogos que foram remarcados, né, mudou completamente do jogo, né, digamos assim. Os 11 jogos que remarcou jogos, por exemplo, o Corinthians tinha perdido para o Santos, ele acaba vencendo o Santos 3-2, ele também tinha perdido pontos contra o São Paulo, ele acaba somando um ponto e passa a ser líder do Campeonato Brasileiro. O Inter é impressionante se você for analisar o final do calendário da rodada. O Inter não liderou em nenhum jogos, durante todo o campeonato. O Inter não foi líder em nenhum momento em todo o campeonato. Então, os 11 jogos foi remarcado. O que acontece dos jogadores, torcedores, ou algum colorado, a diretoria, entre outros, do Inter, de querer relembrar esse acontecimento, certo? O que acontece é que, no caso, o conselheiro do Internacional, né, ele pediu, o Leonardo Aquino, ele pediu para que a CBF reconheça o Campeonato Brasileiro. A gente já vimos recentemente
alguns casos. O Atlético Mineiro pediu que reconheça o título do brasileiro. Aconteceu também, principalmente, o Campeonato Paulista, em qual Santos e Portuguesa dividem títulos, e em qual Flamengo e Sport dividem. Os dois são considerados campeões brasileiros em 1987. Né? O Inter não é que quer tirar o título de 2005. O Inter quer ser considerado, assim como o Corinthians, como campeão brasileiro, certo? Então, nesse caso, você vê o que não te conta sobre essa questão de Inter ser totalmente prejudicado durante 20 anos, esse falácia. E a gente vai falar por quê. O Inter, ele foi beneficiado em derrota contra Cruzeiro, em qual Rafael Sobis marcou em impedimento, né? E esse lance foi beneficiado. Além do pênalti não marcado a favor do Cruzeiro, né, que aconteceu. E o Inter foi beneficiado contra Fortaleza também, num pênalti não marcado a favor da equipe do Fortaleza, né, no primeiro tempo, que favoreceu o resultado final. Inter ganha 1-0. O Inter foi beneficiado no jogo contra São Caetano, gol anulado injustamente, um gol legal do São Caetano que foi anulado por impedimento inexistente, né? A vitória do Inter na 14ª rodada no Mangueirão, né? A vitória do Inter contra a Paysandu 2-1, um pênalti extremamente duvidoso que foi marcado a favor de Internacional ao 32 do segundo tempo, resulta em gol que contribuiu à vitória do Colorado. E a outra escândalo do jogo em 25ª rodada, no jogo no Beira-Rio, o Inter vence o Figueirense por 3-0, o gol anulado injustamente a favor do Figueirense foi anulado quando o placar estava 1-0 ainda para o Internacional. Né? E outro, que é mais escandalosa, que foi a vitória do Inter contra o Vasco no Beira-Rio, o gol a qual teve mão antes de tocar, antes do gol do Fernandão, teve toque do braço do Fernandão, e teve outra também do Internacional, que foi no caso da vitória contra Curitiba, o pênalti irregular, a qual o Ricardinho carrega a bola pela linha do fundo, com a bola saindo de palmo fora de linha, o juiz manda seguir e marca pênalti para o Internacional. Na sequência do lance resulta o gol do Fernandão, e esse também. E teve outras a favor do Inter, que foi com Inter Ponte Preta, certo? Gol irregular do Edgley, que se apoia, faz carga sobre o defensor do Ponte Preta, e 1-0 do Internacional contra Brasiliense, gol irregular do Inter, que foi marcado aos 46 do segundo tempo. Então é falácia total, né? Que de fato foi pênalti. Se a gente for falar, foi pênalti claro, do Fábio Costa em cima do Tinga, né? E Rezende expulsa o Tinga por simular o lance, né? E acaba sendo expulso. É o Rezende que não estava envolvido na máfia do apito. Edilson Pereira de Carvalho, ele fala que no Google Play, essa série, de que o título deveria favorecer ao Inter, certo? Porque, segundo ele não conseguiu manipular nenhum dos jogos que foram cancelados e depois remarcados. Os 11 jogos que Edilson apitou, né, e que depois foi remarcado, o Edilson falou que não conseguiu manipular os jogos, esses 11 jogos. Então, você vai acreditar num cara que se vendeu por 15 mil reais, por 20 mil reais, em tentativa de manipulação de resultado, né? Em questão de qual lógica seria isso, entende? Você vai acreditar numa pessoa, né? Não pesar nas palavras, né? Você vai acreditar numa pessoa que se vendeu para casa de apostas, né? Então não faz sentido.
você acreditar em uma pessoa que tem caráter de honestidade totalmente duvidosa. Então, assim, é bem claro. O problema do Internacional, né, embora depois disso, montou base que foi campeão do mundo e campeão Libertadores, e depois teve um título de 2010, e depois o Mazembe, né, que é a derrota do Mazembe. Eu acho que o problema do Inter não é 2005. A gente já falou que teve jogos que o Inter foi favorecido. E outra, o Inter perdeu para o Curitiba no jogo seguinte. Se o pênalti, se tivesse marcado o pênalti para o Tinga, não há garantia de que o Inter poderia fazer aquele pênalti. E outra, se o Inter vencesse o jogo contra o Corinthians, naquele jogo, que terminou 1-1, não seria campeão, porque o Inter perde para o Curitiba no próximo jogo. O Inter perdeu para o Curitiba, que caiu, né, ano seguinte, ou naquele ano, não lembro, e o Atlético Mineiro, certo? Então, assim, o Inter querer jogar a culpa e se vitimizar, é uma equipe que teve mais pênalti a favor durante o Campeonato Brasileiro 2025, certo? É uma equipe que teve um lance duvidosa contra Cruzeiro esse ano. O próprio Corinthians, o pênalti duvidoso. O próprio Grêmio, que teve 2 pênaltis duvidosa. Então, assim, querer se gabar de coitadinho não cola. Entendeu? E outra, vamos falar de gestões duvidosas dos últimos anos. Depois da derrota dolorosa contra a Mazembe, o Inter passou 10 anos sem ganhar campeonato estadual, gaúcho, né? E a monopólio, né? Era a briga entre Grêmio e Juventude. O Inter, em vários momentos, não chegou na final, certo? E o Inter teve gestões extremamente ridículas nos últimos anos, né? Com contratações ridículas, né, como o do Valência, do Borré, e o Inter bateu aproximadamente 860 milhões de dívidas. A dívida líquida do setembro de 2024 era de 756 milhões. O Inter deu calote no Flamengo com o Thiago Maia. O Inter contratou o Borré, contratou o Rocher, que é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Tentou enganar o Flamengo, né, sem pagar nenhuma parcela do Thiago Maia e revender e ganhar lucro em cima disso, certo? O Inter vendeu 50 anos dos seus direitos de transmissão, 50 anos por 20% para o Liga Forte. E o Inter fechou em 2024 com déficit de 34,4 milhões. O Inter gastou 287 milhões em 2023 para 404 milhões em 2024 só para ganhar um gauchão. E era considerado um dos favoritos ao título brasileiro desse ano. E olha que teve vários pênaltis duvidosos a favor do Inter esse ano. E está brigando está brigando na zona de rebaixamento, né? Então você vê que o Inter vendeu vários garotadas também, né? A troca de bancar jogadores como Borré, que vale 33 milhões, Thiago Maia 21 milhões, Wesley 11 milhões, né? E fora outras que aconteceu. Salários altos que não justifica, com desempenho abaixo. O Inter gastou o que não tinha para poder tentar ganhar a Libertadores de 2023. Valeu a pena, torcedor colorado. A culpa é de 2005? Você acha que a culpa é de 2005? Né? As péssimas contratações durante a década, como Ener Valencia, Augustinho Rogel, né, na gestão Barcelos, Jonathan Alves, que foi em contratação em 2018, que não deu resultado esperado, Coco, que veio com bastante expectativa, mas acabou não se adaptando. Forlán, histórico jogador da seleção uruguaia, que não deu certo, e entre outros jogadores, certo? Então, você pode perceber que o Inter não foi líder em nenhuma rodada, claro, considerando remarcação dos jogos, certo? Então, você for analisar as trocas constantes dos treinadores,
Você pode falar um ano bom do Inter, que foi em Brasileiro de 2020. O Inter foi eliminado pelo Globo. O Inter foi eliminado pelo Olímpia do Paraguai. Historicamente, o Olímpia teve grandes equipes, mas o Olímpia que eliminou o Inter era extremamente fraco. O Inter foi eliminado pelo Talheres, né? O Inter foi eliminado pelo Juventude, com grandes contratações, na semifinal da Campeonato Gaúcho 2024. Contratações sem retorno como Ener Valencia, Bustos, Gabriel Barros. A dívida ultrapassou 700 milhões. O Inter não conquista um título importante desde a Recopa 2011. Né? Vamos ser um pouco duro com o Inter, certo? E o Inter vendeu 20% dos seus direitos por 50 anos. Ou seja, o futuro presidente, não Barcelos, o futuro presidente que acontece em 2050, ele não tem o direito que ele poderia ter, já foi vendido lá em 2025, bancando o salário do Ener Valencia, do Borré, do Wesley, do Thiago Maia, certo? Do Mercado, do Vitão. Então, assim, o problema do Inter, claro, teve chance de brigar pelo título 2020, né? Troca Abel Braga para trazer o Miguel Ángel Ramírez, que foi um fiasco dentro do campo. A gente não vai falar mais dos outros problemas dentro do futebol, a qual o Inter foi muito mal dentro do campo. A gestão Barcelos é um dos piores. Claro, o conselheiro Aquino pode querer o título 2005 depois de ter visto a série do Máfia de Apito. Realmente, o Inter foi prejudicado, o lance que não deram pênalti. Mas esqueceram que o Inter, se tivesse ganhado do Curitiba no último jogo, seria campeão brasileiro. Né? Desde quanto o Inter não ganha um campeonato brasileiro? Certo? Faz quanto tempo? Será que a culpa é do juiz? A culpa é do sistema? Não é do Barcelos, que aumentou a dívida de 800 milhões? Né? O Inter foi rebaixado em 2016. De lá para cá, gastou o dinheiro que não teve, chegou a uma semifinal da Copa do Brasil. E somente isso. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.